Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E eu estou aqui trabalhando toda a minha articulação, estou abrindo bem a boca, falando bem para fora, usando entonações e ênfases para apresentar para você o episódio número 65 do podcast Aprender e Ensinar. Tudo isso porque eu vou estar com um convidado que para mim é muito especial e que eu conheci totalmente por acaso, por uma indicação do Spotify, mas ele é um especialista de comunicação. Ele trabalha no Clube da Fala, é um dos sócios fundadores do Clube da Fala, é Nélio Xavier. Quem estiver assistindo no YouTube ou no Spotify com vídeo vai ver que ele é um jovem, carioca, magrilinho, tão querido que quando você escuta aquele vozeirão, você acha que está falando de um homem de 1,90 m, um musculoso, grandão. Vocês vão ver que Nélio é um doce de pessoa, com uma voz linda, digna de locutor. E a gente teve uma pequena intercorrência aqui com a câmera, mas não vamos editar. E aí, o que eu quero contar sobre o Nélio? Conheci o Nélio, como disse, por uma indicação do Spotify. Se fosse você, não perderia esse episódio, porque o Nélio tem uma formação especial para fazer análises de perfil, de comportamento e personalidade no trabalho. Uma das ferramentas que ele domina e que a gente comentou nesse episódio é o questionário DISC, e no episódio você vai encontrar como fazer o seu próprio questionário, ter este momento de autoconhecimento, saber quem é você quando você está trabalhando em equipe, o que te deixa mais tranquilo, quais são fortalezas que você tem naturalmente dentro do seu perfil de personalidade e comportamento. Nélio vai falar disso com bastante ênfase na comunicação, enquanto que eu vou contar como eu tenho usado este questionário, esta avaliação DISC para trabalhar o meu laboratório, para trabalhar com os meus alunos, para melhorar a nossa comunicação, o nosso trabalho em equipe. Para quem não sabe, hoje eu estou com um laboratório com quase 30 pessoas, não é fácil fazer a gestão de um grupo tão grande e um grupo que tradicionalmente tem muito sucesso, e ainda mentorar esses estudantes para que eles tenham futuros profissionais interessantes. Dá para fazer em sala de aula, dá para fazer se você é professor, para você mesmo, para você melhorar as suas estratégias de comunicação em palestras. O Nélio vai dar dicas de como colocar elementos dentro da sua fala numa palestra que atende aos diferentes perfis de comunicação. Um episódio super prático, com muito conteúdo, que eu acho que você vai adorar. Nélio Xavier com vocês, num episódio que vale a pena escutar tomando nota, tá bom? Então, muito obrigada pela sua atenção, um excelente episódio 65. Tá no ar. Bem, estamos aqui hoje com um convidado especial para mim, e ele podia estar te ensinando como convencer um analítico a beber no quiosque da praia sem conferir a conta. Ou então, ele poderia estar te ensinando como fazer uma história cheia de storytelling para convencer uma mocinha ou um mocinho no bloco a ficar com você. Ele ainda poderia estar te ensinando como usar ênfases para chamar a atenção na galera do samba. Mas na véspera do carnaval, eu estou com uma pessoa que já entrevistou a Lu do Magalu, é professor de oratória do Clube da Fala, presença marcante no LinkedIn,
Tem uma newsletter que tem lá um engajamento de milhões, queria dizer, e ele também sabe como e pode fazer análises comportamentais. E eu trouxe hoje o influente, o host do podcast Insider, Nélio Xavier, que não é nem Hélio nem Nelson, é Nélio sem acento. Seja bem-vindo, Nélio. Aê, cara, que entrada maravilhosa! Que legal! É sua. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo e está vendo a gente aqui no Fisiortopedia. A gente estava conversando aqui antes e olha que ficou mais do que digno essa entrada. Obrigado, 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 viu? Gente, queria contar para vocês que eu conheci o Nélio por acaso, ouvindo podcasts, e até contei para ele que fiquei muito inspirada, precisei me controlar para não mudar completamente meu jeito de ser, de tão influenciada que eu fiquei pela condução que ele fazia no Legal. Insider. Nélio, eu queria mesmo de verdade aproveitar esse momento para te dar os parabéns. Era uma delícia escutar você recebendo as pessoas com tanto carinho, com as suas apresentações incríveis. E nos vários episódios que eu vi com você, um deles era Legal. sobre perfis de comportamento. E eu falei, eu vou arriscar, vou tentar, vou jogar para o ar e vamos ver o que que o universo traz. Seja Sim. muito bem-vindo mesmo. Obrigada. Poxa, de verdade. De fato, na abertura do Insider, para dar o contexto para quem está ouvindo aqui, eu já vi você falando sobre o Insider nas suas redes sociais. O Insider, ela está se remetendo ao passado porque ele acabou em dezembro de 2022. Eu não sei quando você está ouvindo isso aqui agora, mas ficou no ar por 4 temporadas. Então, quem quiser descobrir o podcast agora, tem bastante coisa para ouvir por lá. E esse episódio que você citou dos perfis comportamentais foi o Insider número 222. Então, quem Ele digitar sabe Insider todos. 222, eu sei, quase não, todos é muita coisa, mas quase todos eu sei. E a gente falou muito sobre DISC, sobre análise comportamental. Eu já percebi também que você e pessoas próximas de você que te orbitam na área de educação, dentro de físio, já conhecem um pouco e eu fiquei feliz de vocês terem interesse, porque eu percebo que muitas pessoas que trabalham com RH e algumas poucas pessoas que estudam soft skills e estudam comunicação têm contato com ferramentas de autoconhecimento, com análise comportamental. Então, eu já fiquei feliz e, de novo, obrigado pelo convite, viu? Legal. Ô, Nélio, conta um pouquinho para o pessoal, né? Quem é Nélio Xavier, antes da gente fazer aquele contexto do que é essa análise comportamental brevemente, porque a gente tem também um outro Tá, episódio falando um pouco disso, mas conta para o pessoal, quem é o Nélio? legal. Olha, antes daquela bio super tradicional, super raiz, que a gente fala formação acadêmica, por onde nós passamos, quem eu já entrevistei, vale dizer, você já usou os meus melhores argumentos de autoridade aqui na entrada. Eu Então, fiz o meu fora best. desse, feito não, e fez muito bem feito. Fora esses argumentos que você usou para me apresentar, o Nélio, ele é hoje, filho único por parte de mãe, rubro-negro, feliz, porque o Flamengo agora está ganhando muitas coisas, então torço para o Flamengo, eu moro no Rio de Janeiro, eu adoro pão de queijo. Nossa, como eu gosto de pão de queijo. Além disso, eu tenho uma queda não, diria um tombo, por cultura pop. Dá para ver aqui no meu cenário, quem está vendo Verdade. esse podcast, que eu adoro referência de cultura pop, eu sou fã, eu sou nerd, fã da Marvel. E além disso tudo, aí sim, vem um lado da comunicação. Eu sou locutor, já trabalhei em rádio aqui no Rio de Janeiro, já animei as noites de segunda numa rádio carioca, hoje não mais, mas também sou mestre de cerimônias, conduzo eventos, sou palestrante, sou professor de oratória no Clube da Fala, que é a escola de oratória aqui no Rio de Janeiro, a maior do Rio, e também atuo de maneira particular com a minha mentoria Inspire, e eu ando inspirando pessoas não só com podcast, mas também trabalhando com mentoria individual, com treinamento em company, e claro, né, vale destacar minha formação para fazer isso, além do curso de locução, eu sou pós-graduado em comunicação estratégica. Inclusive, minha monografia, eu ouvi alguém falando num episódio que eu vi de vocês Ah, sobre TCC, sobre a necessidade do TCC, hum. e eu estava revendo meu TCC, teve uma trend no Instagram outro dia de relembrar trabalhos de conclusão. E eu Ah, fui é? relembrar minha monografia lá atrás. É, aqueles. Eu não sei se você já viu no Story que
é uma caixinha que eles compartilham, enfim, é um recurso lá Ah, de trend. E aí, tinha para relembrar. Eu fui relembrar, o meu TCC era sobre comunicação estratégica. olha E eu só. não lembrava disso. Falei, caramba, olha só, desde lá de trás eu já venho plantando sementinha e eu fiz a pós nesse assunto. Enfim, aí para quem Um acredita em Deus, não comunicador. acredita em Deus, ele está nas coincidências, ele foi me levando por esse caminho. Então este é um pouco de quem é Nélio Xavier hoje, 2023. Sensacional. E eu sei, Nelly, também que, você, nesse episódio, nos 222, você comentou, veja se eu estou certa, que você é certificado para fazer a análise de perfil DISC. Entre as múltiplas funções de Nélio Xavier, né? Sim. Conta para o pessoal, então, para a gente colocar todo mundo na mesma Tá. página, do que a gente está falando, o que é essa análise comportamental? É coisa da psicologia? O que é esse negócio? Sim, sim. Então, essa certificação é uma formação que eu fiz pela eTalent. Quem quiser buscar o nome e o Talent em inglês, Talent, eTalent, é a maior aplicadora de DISC do país, é uma empresa que ela certifica profissionais de RH e profissionais diversos, como na área de comunicação, para aplicarem e analisarem profissionalmente o perfil DISC, os padrões comportamentais. E para quem ainda está boiando sobre o que é DISC, como é que se escreve DISC? D-I-S-C. DISC é um acrônimo que reúne 4 padrões comportamentais. D é dominante, I influente, S estável e C conforme. Nelly, o que é isso? É uma ferramenta de autoconhecimento. Ponto. Tem pessoas, Ana, que se conhecem melhor, por exemplo, numa terapia, Uhum. que é bem válido. Tem pessoas que exercem autoconhecimento meditando. Tem pessoas que exercem autoconhecimento lendo, ou com o hobby de uma atividade física, ou tendo momentos sozinhos, ou escrevendo num diário. São várias formas de você se autoconhecer. Agora, trazendo para um ambiente mais corporativo, um ambiente mais profissional, quando você, por exemplo, tem uma equipe e você quer conhecer melhor e as pessoas não têm ali hábitos de autoconhecimento, o DISC ele pode servir para fortalecer e deixar claro como que a pessoa ela se comporta naturalmente, como que a pessoa se comunica naturalmente. E, Nelly, como é que isso é feito? Existe o inventário comportamental. Então, existe um questionário que você pode fazer. A eTalent, inclusive, essa empresa que me certificou, eles têm a disponibilidade desse teste. Existe também o teste através do Peixe 30, que eu já sei que a Ana fez aqui, eu também fiz o meu por lá. É. Eu já fiz uma série de discos ao longo da minha vida. Mas você respondendo esse inventário, esse questionário comportamental, é extraído um relatório que congrega as suas características comportamentais. E só para colocar aqui um ponto e passar para você, Aham. muita gente pode estar ouvindo agora e pensando: então é um teste comportamental, como vários outros que existem na internet. Existem testes comportamentais. Tem alguém que falava: tudo que é bom é copiado. Eu não sei quem era o dono dessa frase. A gente pode atribuir ao Einstein, né? Se a gente não sabe. Einstein Ou disse: Cecília tudo que é Meirelles, bom é copiado. É o Cecília Meirelles, né? vai. Mas o DISC, o teste que nós fazemos hoje, ele advém de uma teoria, de um livro que foi escrito por um cara chamado William Moulton Marston, que era um psicólogo que na década de 20, lá atrás, há 100 anos atrás, ele estudava o comportamento humano e ele chegou, né, de forma bem resumida, a esses 4 padrões. E existe um livro que se chama As Emoções das Pessoas Normais. O Ah, título certamente não passaria hoje. não, Não, não passaria. não passaria. Mas nesse livro, o Marston, que foi o criador da teoria DISC, ele detalha, ele disseca mais sobre os padrões comportamentais e como fez sucesso. Na década de 50 foi criado o inventário e muitos outros testes foram criados. O MBTI, que você comentou, Sim, existe também um profile, vários outros testes advêm dessa teoria do DISC. legal, legal. Bebem dessa fonte e aí trocaram alguns nomes, mas enfim, é baseado nos 4 pilares. É. Bem, se você nesse momento está curioso, está curiosa para fazer o teste, eu vou repetir aqui, é um aplicativo, ele tem para Android e para iOS. Você entra na sua Play Store, na sua lojinha de aplicativos, procura por Peixe 30. Ana, que nome estranho, né? Parece peixe urbano? Não,
Peixe 30 venda seu peixe em 30 segundos. É uma rede social de oportunidades de emprego, principalmente, onde as pessoas se apresentam em vídeos curtos de 30 segundos. Então, venda seu peixe em 30 segundos. E assim que você preencher os requisitos de entrada, que é coisa muito rapidinha, tem um assessment, que é justamente esse inventário, e lá vai sair o seu Exato. perfil, as suas características, inclusive de tomada de decisão, seus motivadores. Eu recomendo, porque a rede está crescendo, mas também para que você possa fazer isso e conhecer um pouco melhor a respeito de como você reage dentro, inclusive, de trabalho de equipe, que é uma característica muito forte aqui entre nós, profissionais de saúde, que é o tempo todo estar trabalhando em grupos, né, de pessoas interessadas aí no cuidado de alguém. Muito bom. E Sim. agora que a gente falou o perfil, né, e você sendo um comunicador, uma das coisas que me chama muita atenção no DISC é essa coisa da nossa capacidade de comunicação. Sim. E que fique claro para todo mundo, todos os perfis têm essa capacidade de formas diferentes. Você se importa de comentar um pouquinho para a gente como é que é isso, por exemplo, num influente como você? Claro, claro, claro. Ó, vale destacar, eu a gente reforçou bastante o autoconhecimento que o DISC pode proporcionar através desse teste, de você descobrir, e um alerta que o Marston deixa muito claramente na teoria é que ninguém é uma coisa só. Muita gente também fica com um passo atrás com relação a uma teoria como essa, porque, você então quer dizer que você coloca as pessoas em quadradinhos, você quer traçar a personalidade. Não, não, o ser humano é fluido. É. Todos nós temos um pouco dos 4 padrões comportamentais, mas o nome é padrão porque tem alguns que se repetem mais do que outros. Então, geralmente, nós temos 2 padrões mais altos. E com relação à comunicação, que você levantou a bola agora, o influente desses 4 padrões é o que naturalmente é mais comunicativo. É aquela pessoa mais sociável, que adora estar entre outras pessoas, que quando chega no ambiente, mesmo sem conhecer as pessoas, já vai dando bom dia, boa tarde, já vai cumprimentando. É alguém mais informal, é alguém mais expressivo. Sabe aquela pessoa que numa conversa, você olha para a cara dela e você já sabe o que ela está pensando? Uhum. É o influente. Esse é o influente. Nélio, só o influente ele pode influenciar? Não. Como a Ana falou aqui agora, os 4 podem influenciar, porque os 4 têm características que os conectam à comunicação. Por exemplo, o dominante, ele é o mais objetivo, ele é o mais direto. Então ele tem essa habilidade natural de conseguir ir direto ao ponto, de focar no resultado, de ser enfático. O influente, eu já falei. O estável é aquela pessoa mais empática. Então é alguém que numa conversa, por exemplo, ele vai ser mais acolhedor, ou seja, ele vai falar num volume mais baixo, numa velocidade mais cadenciada. Ele vai usar mais o nós. Isso cativa, É. isso cativa. É um bom ouvinte. Ué, Nelly, bom ouvinte é característica de comunicação? É, sim, faz parte. Não é só falar. Saber ouvir é importante. E o conforme é aquele perfil mais detalhista, mais lógico. Coerência é uma das habilidades de comunicação mais essenciais para a pessoa conseguir ser objetiva. E o conforme ele tem isso por base. O conforme procura lógica. É. Se Eu, tem alguém que vai zelar pela precisão, é o conforme. eu vejo muito em mim, né, essa característica, por exemplo, quando eu vou montar uma aula, eu sou a Sim, pessoa que monta a aula assim do geral para o específico, que sim, adora os conceitos, assim, adora dividir as palavras nos seus radicais gregos, e troianos, sabe, assim, sabe, tipo: "Ai, o sim. que A que é la isso aqui no Cortella, a la latim? Cortella. O que que é isso aqui no latim?". E aí faz essa Sim, coisa, assim, bem, né, ordenada. Essa sou eu sou uma conforme clássica. sim, sim. E olha, depois da gente destacar o que cada padrão tem de positivo para ser usado na comunicação, o que você agora que está vendo e ouvindo aqui a gente, absorvendo esse conteúdo, pode entender? Que aí eu falo que é alta performance usando o DISC. Saber como se conectar. Uhum. Porque se você já sabe agora que existem padrões comportamentais diferentes, existem pessoas que são naturalmente mais dominantes, mais influentes, mais estáveis e mais conformes, você não pode se comunicar do mesmo jeito com as 4.
Isso remete ao que a Ana falou aqui atrás. Se você tem uma equipe, quanto maior ela for, maior a probabilidade dela ser diversa no quesito comportamental. Então não adianta você chegar sorrindo com todo mundo, sendo brincalhão ali, informal, porque certamente tem pessoas ali que vão ficar desconfortáveis com isso. É. De serem chamadas por apelido, de você propor uma intimidade. Não propõe intimidade para o conforme não, porque pode dar muito errado. Então, Nélio, você está querendo dizer que eu preciso conhecer melhor o comportamento antes de me comunicar? Exato. Às Porque o vezes, degrau anterior, a criação de conexão, é entender a comunicação do outro, saber com quem você está falando na fila do disque. é. É isso que te leva para a assertividade. Você sabe, Nélio, que uma vez uma amiga, ela deu um exemplo tão curioso, né? Ela falou assim: eu fiquei responsável por organizar a viagem da minha família. Então, meu Sim, marido falou assim: ah, você organiza para nós? Ela falou: ah, tudo bem. Aí ela falou assim: bem, vou usar tudo que eu sei. Então, ela falou assim: a minha sogra, ela é dominante. Então, eu tenho que criar uma conversa de forma a convencer ela de que foi ela que escolheu o lugar para onde a gente está indo. Então ela foi lá, conversou com a sogra, não sei o quê, mostrou duas opções, mas já colocou duas opções que para ela, qualquer uma das duas estava boa, para a sogra exato. escolher e ficar tranquila. Aí ela falou assim que ela tem um outro cunhado que é mais conforme, então para ele, ela falou assim, olha, aqui nesse lugar que a gente vai ter quarto separado para os casais que têm crianças, quarto que são mais isolados para o pessoal que não tem criança, a gente vai pagar tanto a diária, tá incluso isso e aquilo, deu todos os detalhes técnicos da viagem. Sim, Aí ela tinha uma sobrinha, jovem, né? Super assim animada, mas pro lado dessa coisa do influente. Olha, a programação social desse resort é essa daqui, mandou para ela. Então ela as foi festas escolher, e tal. ela foi Legal, escolhendo como apresentar o lugar para cada um deles de acordo com o perfil. E eu achei genial, porque eu falei assim, a gente sensacional. conseguiria convencer todo mundo do que a gente quer desse jeito. Exato, exato. Inclusive, esse exemplo que você está me trazendo é uma das dinâmicas que nós fazemos em sala de aula para a pessoa absorver essa capacidade de adaptar o discurso. Pegar uma mesma mensagem, por exemplo, nós vamos viajar para o Paraná. Ah, Agora, comunique essa viagem de maneira diferente para os 4 perfis. Seguindo esse exemplo, trazendo objetividade, perguntas fechadas com o dominante. É isso, aquilo. Pá, porque você dá a sensação de controle ao mesmo tempo que você é objetivo e você está dando a direção, porque você escolheu as opções. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. esse é um bom mesmo. E é curioso porque as pessoas podem estar se perguntando, por que a gente está falando disso num podcast de fisioterapia? Mas eu sou testemunha do como a gente pode usar isso dentro de uma equipe, por exemplo, de um seminário, dentro de pequenos grupos trabalhando dentro de sala de aula, ou então na organização de um serviço. Eu tenho um ambulatório que atende Sim, pacientes, então eu consigo usar essas características para organizar a minha equipe para trabalhar junta. A gente consegue usar isso na nossa comunicação, então vai fazer uma comunicação aberta num congresso. Quando você vai montar uma palestra, é interessante que você tenha dados numéricos, que você exato. encontre na sua palestra um momento para as pessoas colocarem a sua empatia, então lembrar de algo que é um sentimento comum para todo mundo, que você vai envolver as pessoas naquele momento. É bacana você Sim, ir é, colocando elementos que agradam os diferentes perfis dentro de uma palestra. Eu imagino que você usa esta sua habilidade quando você está ensinando oratória para os seus alunos, usa, sim. né? Claro, claro. Não, é critério antes de começar a mentoria, todo mentorado fazer o teste DISC. Aí, ó. Para que já chegue na primeira sessão, na primeira aula, entendendo. Até porque, Ana, a gente está numa camada aqui de percepção de montagem de equipe, até de utilidade disso para profissionais de saúde, que trabalham com fisioterapia, e você foi pontuando vários exemplos. Agora, tem uma camada além até da educação, e você, professora, que as pessoas aprendem de formas diferentes. Total. Tem gente que aprende muito com podcast. Eu, por exemplo,
sou uma dessas pessoas. Eu também adoro ouvir podcast, eu aprendo demais ouvindo. Eu leio pra caramba, mas a leitura me gera mais resistência do que um podcast. Tem pessoas que aprendem demais fazendo, não querem um monte de teoria. Não, quer um pedaço de teoria? Deixa eu fazer para ver como é que é e você me corrige. Tem gente que aprende mais anotando, escrevendo. Calma aí, Nélio, repete aí o que é depois disso. E quando você sabe, aí é a maravilha do DISC. É o que não está escrito, sabe? É o que você vai descobrindo. Quando você entende do perfil comportamental e do padrão de comunicação, nossa, você amplia demais o horizonte para os relacionamentos. Você abriu aqui o podcast falando, se você quer contar uma historinha para alguém no bloco, ou quer convencer fulano, sabe? Isso é a ponta do iceberg. É, Imagina só o que você pode fazer quando você entende com quem você está falando e como falar a língua do outro. É como se fosse um tradutor universal da conexão humana. Nossa, foi foi bonito. fundo Isso foi agora. bonito e foi profundo. Pois é, você pode ir muito longe, você pode ir muito longe. Inclusive, você falou da palestra, tem um pilar de comunicação, um pilar estrutural, que a gente trabalha estruturas de improviso, estruturas de storytelling, estruturas de apresentação e estruturas de palestras. É previsto pontos de conexão com cada padrão comportamental. Por exemplo, o quebra-gelo de entrada. O quebra-gelo vai surtir muito mais efeito com o influente, porque ele quer interagir, ele quer um ponto de informalidade. O sumário da entrada. Antes de você abrir uma reunião, antes de você abrir uma aula, você dizer, olha, passaremos por aqui, essa aula vai durar tanto tempo e você pode interagir dessa e dessa forma. O conforme precisa disso. A apresentação com argumentos de autoridade, igual você fez aqui no início. Quem é que precisa ver autoridade? Quem é aquela pessoa que tem autorreferência? O dominante. O dominante ele só vai confiar em mim se ele perceber credibilidade no que eu estou falando. O estável, a saudação inicial, o approach, o acolhimento, o cumprimento, as boas-vindas, a recepção. Então, indo a fundo, a gente vai descobrindo os elementos que a gente pode utilizar em aula, em palestra, para cada um dos perfis. Lindo. Gente, vocês anotaram isso? Anota, anota, guarda esse negócio, faz aí Anota. uma marquinha, porque daqui a pouco tem um trabalho de conclusão para apresentar, né? Uma apresentação em congresso, uma palestra, uma aula para dar numa especialização, ou mesmo a Exato. sua rotina de sala de aula. Vamos aproveitar essas dicas aí para. Que não é dica, né? Isso aqui é ouro mesmo, na verdade. Anota, porque vai ser útil. Inélio. Boa. Você sabe, né? O meu episódio em especial é isso, assim, tem muito professor escutando, bastante Sim, professor, e muitos pós-graduandos, o pessoal que está fazendo a Lato Sensu, que está se especializando. Eu sim. queria te perguntar, quando a gente está falando de treino de voz, estratégia de comunicação, capturar a atenção das pessoas, a gente já deu algumas entradas nisso, mas tem aí uma coisa que você gostaria de compartilhar com quem é professor primeiro? Sim, bacana. Você está ouvindo algum barulho de bateria? Não, Não. zero. Nossa, que bom. É porque a gente está gravando isso aqui, tá, gente? Numa sexta-feira de carnaval, e eu acabei de escutar um bloco na rua com um microfone, e bateria, enfim. Deixa o povo ser feliz, pode ficar no background a música. Exato, exato. A gente Vamos não lá. tem, eu não tenho aqui o moço para chamar o BG, deixa as baterias no BG. O moço para chamar o beijo é o Gabriel. Um salve pro Gabriel. Salve pro Vamos lá, Gabriel. voltando para cá. Uma dica que esteja relacionada à voz ou um ponto importante que seja pertinente para professor. Engraçado que quando me vem a figura do professor à mente, Hum, ainda me vem aquela figura lá na frente de um quadro, com uma mesa do lado, várias cadeiras ali naquele formato auditório na frente dele, onde só ele, ou majoritariamente, mais de 95% ele fala. aham. É o Isso tradicional. constitui, isso constitui a aula como monólogo. Aí, base empírica da minha experiência de professor. Muitas pessoas que me procuram para trabalhar comunicação, ou muitos alunos que já passaram por mim em escolas de oratória, alegam, quando se remetem à figura do professor,
Nossa, eu tenho um professor que agora, durante a pandemia, quando eu fui aprender, meu Deus, era difícil eu ficar na frente da tela, porque tira uma fala muito linear, muito monótona desse jeito, e nem olhava pra gente, ficava no cantinho aqui do Zoom e a tela projetada com aquele PPT, passando, lendo o PPT. Meu Deus do céu, se você... Eu estou construindo aqui o cenário, né, daquele estereótipo que a gente quer se afastar. E Por quê? aconteceu muito. Pensando na voz agora. E aconteceu não, Ana, ainda acontece demais. Acontece demais. Eu não vou trazer dados aqui de professores de fisioterapia, porque eu não tenho esses dados. Aí eu tenho, mas Mas, não posso falar. pois é. Eu, Então, eu não então, posso brigar com os meus amigos. pois é, pois é, pois é. Mas de maneira geral, e aí pensando na realidade acadêmica, vamos lá, vou até fazer um gancho com o perfil aqui. Tá. Tem muitas áreas que naturalmente atraem perfis mais conformes, que são pessoas mais analíticas, são pessoas mais detalhistas, que tendem, se não se atentarem para o seu perfil, a uma linearidade, a uma monotonia. E a trazer uma riqueza de detalhes que faz até ou pode fazer com que a fala fique extensiva, longa demais. Pressuposto, e aí agora é hora de anotar, viu? Da Oba. dica de comunicação. Interagir é preciso. Ele precisa interagir. Tem um autor chamado Carmine Gallo, que é um autor de oratória internacional que eu acompanho, eu gosto muito, que ele diz o seguinte: se as suas apresentações, se as suas aulas passam de 30 minutos, planeje interações de 10 em 10. O que é interagir? Da voz para o outro. É, Por quê? Porque existem estudos de neurociência que comprovam que a atenção plena do ser humano, ela se perde depois de 20, 30 minutos. Por exemplo, agora aqui uma conversa, eu e Ana. Se por algum motivo ela ou eu permaneça falando por 20, 30 minutos, vai ficar chato. Você vai sair agora do podcast. É uma troca, uma conversa. Só o fato de eu fechar a boca e a Ana falar e a voz dela é diferente, isso já quebra um padrão. Então, interagir é necessário. E a segunda e última dica: voz é um universo. Eu adoro falar de voz. Eu não sou fonoaudiólogo, mas eu sou locutor, sou um profissional da voz, eu tive cadeira de fonoaudiologia no meu curso de locução. E entonação, que é capacidade de alterar detalhes da sua voz, é fundamental para você manter as pessoas atentas. é. Ah, Nélio, entonação é mudar o tom, mudar o volume, mudar a velocidade, marcar uma ênfase. Gente, isso é poder. Isso é É. poder. Quando você marca uma ênfase, você joga um spotlight, um canhão de luz para a informação que você quer. Então, interaja, entone, mude a sua voz, enfatiza. Isso é praticamente garantia de que você vai atrair a atenção das pessoas. Claro, você dominando o conteúdo ali que você está entregando. E É. tem professor que não faz isso. Tem professor que é mesmo monotônico. É verdade. É verdade. E essa coisa que você falou das pausas para interação com a plateia, tem um estudo que é de 2009, se eu não estou enganada, que mostra que o desempenho de estudantes que têm aulas expositivas com interação, o desempenho em prova teórica é melhor do que o desempenho de estudantes que têm aulas teóricas sem interação. Então, se o professor só dá aula sem hora nenhuma, um espaço de pausa para um pequeno brainstorm, para uma pergunta verdadeiro e falso, uma discussão em pares, um minutinho para o estudante conversar ali, coisas assim simples de serem feitas, que não Sim, exige tecnologia nenhuma, que não seja a tecnologia leve da instrução, né, de pedir para o aluno falar. Isso causa uma diferença, um impacto que é estatisticamente significativo, para quem é conforme está ouvindo a gente, no sim. desempenho nota de provas teóricas de estudante. Então, vale muito a pena, né? Demais. Sem falar, Ana, que você naturalmente descobre o grau ou o nível de consciência daquela turma com relação àquele assunto. Exato. Porque é muito natural o professor, quando ele vai começar uma aula, ele vai assumir uma turma, dependendo do nível de instrução, seja numa graduação, ou numa pós, ou num curso livre, ele imaginar se as pessoas estão aqui, elas estão aqui porque elas passaram por tal ponto e elas têm consciência para entender.
E aí, claro, você pode pressupor isso e eu não vou partir tão do básico, eu posso ir até esse nível de profundidade. Só que tem aulas ou tem situações que isso pode te boicotar. E quando você interage, aí sim você tem a métrica real do quão envolvidos aqueles alunos estão com aquele tema, do quão por dentro ou do quão imersos eles ainda precisam estar para que você siga entregando ali o seu conteúdo, a sua técnica, e você só vai descobrir isso interagindo, trocando. Nossa, engraçado que era para ser uma conversa de comunicação, mas você está, assim, num alto nível de conhecimento a respeito de estratégias pedagógicas. Estou muito feliz de ter convidado você Que mais uma vez, bom, porque é isso que mesmo, né? É bom, na que bom. interação com o estudante que a gente consegue recuperar elementos que ele já conhece e que aumentam o significado para o estudante que é adulto. Isso é muito importante, ver significado no que ele está aprendendo e valorizar o conhecimento prévio, seja ele mais ou menos aprofundado, porque também acontece da gente, por exemplo, ir numa aula, num curso de atualização e ter um profissional que está sentado ali que atendeu um ou outro caso muito mais vezes que você, e que tem muito mais experiência prática que você, e você está ali Faz bagagem. tagarelando o básico na Exato, cabeça das pessoas. É, que lindo, adorei. exatamente. E se a gente for um estudante, coitado de nós, assim, que, né, a gente vai lá para a sala de aula, tem essa figura responsável, autoridade, às vezes a gente é requisitado para um seminário, às vezes a gente é requisitado num pequeno grupo para ser o relator do trabalho do pequeno Sim. grupo, às vezes a gente tem um TCC para apresentar, tem aí uma palavra de apoio para os estudantes? Tem. Olha, vamos lá. Mergulhando na piscina da comunicação novamente e saindo de lá de baixo dessa piscina com a dica ponta claro que não existe a dica master, tá, gente? Ó, vale destacar, até pela minha experiência de estudante, só fazer um pré aqui, um previously, antes da dica. Eu gosto de pensar, e até o formato que eu divido a minha mentoria, 4 pilares de comunicação. O primeiro pilar comportamental, aqui dentro dessa vertical tem o DISC, tem a percepção de autoconhecimento do seu padrão, técnicas de controle de ansiedade, equilíbrio emocional. Um pilar de comunicação não verbal, que aborda corpo, voz, linguagem corporal, expressão facial, olhar, movimentação, entonação, algo que eu já falei aqui. Um terceiro pilar verbal, que aborda fala e linguagem, a dicção, a articulação, a objetividade, a coesão, a coerência. E um último pilar, que é um pilar estrutural, que eu mencionei até aqui em apresentações, que envolve como improvisar, como contar uma história, como gravar um vídeo para rede social, uma estrutura de venda, uma estrutura de pitch, aí tem várias estruturas. Dentro desses pilares, eu vou tirar um primeiro elemento do pilar comportamental. Tá. Você falou, o estudante que, por exemplo, tem que ir lá na frente, defender um relatório, apresentar um trabalho, é muito comum. Nossa, como é. O nervosismo bater forte, a ansiedade. E aí vem sinais. Olha, eu vou falar alguns sinais de ansiedade aqui. Você que está vendo, ouvindo a gente, dá um coraçãozinho no Instagram, no Spotify, ou levanta a mão aí se você já sentiu. Boca seca, sudorese, palpitação, tremores nas mãos, voz trêmula, dor de barriga, o famoso branco, desvio de olhar, fala acelerada, sorriso constante. Tudo isso é sinal de nervosismo. Por quê? Por estar numa situação de se expor em público, que aí dá para entrar em tanta coisa, mas a gente não teve essa formação, a gente não teve esse preparo. Pouquíssimas pessoas têm uma aptidão para se expor. E aí, quando eu digo pouquíssimas, vamos para os conformes, cerca de 5%. 95% não tem. E tem gente que acha que o professor de oratória é imune a nervosismo. Imagina. Nossa, velho, você não sente? É claro que eu sinto. Isso vem do medo. Mas o que fazer nesse momento? Se você já sentiu algum desses sinais, entenda que é bem provável que os seus colegas e o professor também tenha percebido o seu nervosismo. E isso transmite insegurança. Então algo tem que ser feito antes. O quê? Respiração diafragmática. Ah, Inspira pelo entendemos disso. nariz. Todo mundo sabe isso. Que ótimo. Olha que Respira pelo maravilha. nariz, solta e deixa o ar, né?
O Isso. Zé do Olha, Bom. eu já vou trazer outras então, já que vocês sabem disso. Introdução decorada. Sabe Ah, por quê decorar a introdução? Entre início, meio e fim. Em que momento, Ana, você acredita que tem o maior pico de adrenalina no corpo, que a gente fica mais nervoso? no começo sempre. É no começo. Então, você decorando ali a introdução, quando eu digo decorar, é decorar mesmo as primeiras frases, o quebra-gelo, a sua apresentação. Não precisa decorar a fala inteira, não, não. Você vai passar mais rápido por esse início e você vai coletar os primeiros sinais positivos. Um sorriso, um balançar de cabeças, uma troca de olhar, e isso vai te dando confiança. E além disso, o desvio de atenção. Hum, O desvio de atenção é algo que funciona por quê? Porque pré-fala, e isso vale até para pergunta. Um aluno que quer fazer uma pergunta numa aula sua, imagina. ai, Você está lá conta. entregando um conteúdo, sabe, que está super pertinente, interessante. Aí tem uma pessoa que faz uma pergunta influente, geralmente ele vai querer perguntar ali. Agora, pode ter um conforme estável que ele até quer fazer uma pergunta, mas ele fica introvertido de te perguntar na frente da turma. E isso gera uma ansiedade. E até se você chama as pessoas para falarem lá na frente, aquela pessoa sabe que vai ser chamada. Nossa, enquanto ela não é chamada, Ana, que tortura. Meu Deus, que tortura para essa pessoa. Ai, caramba, Ana Maria, ela vai me chamar, ela vai me chamar. Vai chegar a minha hora, uma hora vai chegar. Desvia a atenção. Nélio, como? Ana, você já viu nadadores entrando para competir antes das Olimpíadas? Já Sim, viu como eles entram? eles ficam cada um no seu mundinho, se sacode, dá uns pulinhos, às vezes dá umas batidinhas no peito, às vezes tá ouvindo uma musiquinha. Isso, isso, isso. Eles estão ali geralmente um atrás do outro quando eles vão entrar na arena, na piscina, no estádio ali, que é um lugar de tensão gigantesca. Agora, eles, majoritariamente, quase todos, fone no ouvido, ouvindo sua música, eles se batem, né? Eles estão Uhum. espalhando ali adrenalina pelo corpo. Eles estão desviando a atenção do momento de tensão que vai acontecer. Eles É. estão ali na música, ó, ouvindo a música, curtindo, então desvia a atenção, ouve uma música, ou então conversa com alguém, come alguma coisa. Tem muita gente que instrui, por exemplo, estudantes do Enem antes da prova, que é sábado de manhã, sexta-noite. Não adianta estudar. É Tudo verdade. que você já tinha para agregar já foi, então relaxa. É. Relaxa, desvia a atenção. Você vai se sentir melhor na hora de você ter que falar, ter que se expor. Então, acredito que esse pacote de Nossa, controle emocional pode ajudar os alunos. riquíssimo, riquíssimo, de verdade. Nossa, e todo mundo fala, né, que falar em público é um dos medos grandes que as pessoas têm, mas eu aprendi recente também uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tinha um na voz, sabe? Hesitação, sim, Eu ficava assim, sabe? E aí também a sim, coisa, isso eu acho que acontece muito com professores, os és, os nés, os entãos, esse vício de linguagem de ocupar o tempo de fala, sabe? De não deixar uma pausa. E essa é sim, outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar. Você deve sim. ensinar isso para os seus alunos, porque você faz Eu dei muito, uma aula só disso hoje, antes da gente vir para cá. você faz muito isso. Quando a gente está Sim, falando, não tem problema nenhum dar pausas. As pausas, inclusive, às vezes ajudam as pessoas a visualizar coisas. Então, você está descrevendo algo, dá uma pausa para a pessoa ir junto com você. Ao invés de preencher esse espaço com uma fala, 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 que o professor adora falar, né? Blá, 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 blá. A gente fica falando para todos sempre. Então, dá uma pausa na fala. E as pausas podem ser também momentos muito enfáticos da comunicação, né? Então, você falou uma coisa que, por exemplo, tá fora do lugar comum. As pessoas acham que é de um jeito, você acabou de falar que não é. Faz uma pausa. sim, Aquilo é a pausa dramática, literalmente, né? sim, 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 sim. E essa foi uma coisa que eu aprendi recente na minha comunicação. Eu falava muito, ocupava o espaço assim total, e depois até para despertar sentimento, emoções daquilo que eu estou contando. Por a pausa é um negócio assim que é certeiro, é muito certeiro. O silêncio também comunica.
O silêncio também comunica. Ana, eu vou continuar essa resposta. Eu só vou te pedir. Aí é o Dan, né? O editor. Dan, É dá o um Dan. cortezinho aqui. Deixa eu só mandar uma mensagem para Maiara, A porque gente. Isso, fala para ela que é é uma 15 mentorada. minutos. É uma mentorada que eu atender agora aqui e eu preciso só avisar ela. Tá. Rapidinho, 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 rapidinho. A gente tá Peraí. para ir para aquela pergunta final. Tá, Tá? tá. É porque tá bom o papo, eu também quero É continuar. gostoso. Deixa eu só avisar ela aqui. Peraí, Deixa, peraí. pode. Eu dou uma pausa também. Vamos lá, vou deixar ele aberto aqui do ladinho só para ter um sinal. Pronto. Tá me Prontinho. ouvindo bem? Normal. Normal. Ok. Então, Beleza, ó. então, voltando. Quer voltar à pergunta? Não, acho que não Não? precisa, a gente concluiu. Tá. Eu agora quero te fazer a pergunta que Não, eu. não, mas deixa eu falar. Ah, pausa. Rapidinho, um comentário da pausa antes de você ir para a pergunta final. Então vai. Então, o silêncio também comunica. Como eu disse agora, tem muita gente que tem medo do silêncio. E, de novo, eu comentei aqui enquanto você estava falando que eu dei uma aula sobre isso hoje para uma empresa, só sobre fala, não foi só sobre vícios, mas vício, pausa, está dentro do conteúdo de comunicação verbal. E alguns comentaram, Nélio, mas se eu pausar desse jeito que você pausa, as pessoas vão me interromper e eu vou perder a minha fala. As pessoas têm medo de perder a fala. Bem, Tem muita gente que, quando abre a boca para falar, por exemplo, ou numa aula, numa reunião, pensa, eu só tenho que fechar a boca quando eu acabar a minha ideia. E vai falando, só que as ideias não vêm na mesma velocidade da capacidade que você tem de articular, e você se enrola, e você e vai, e fica com vários solavancos, várias interrupções, vários vícios, várias repetições. Isso suja a tua fala. é. Isso passa insegurança, passa desconfiança. O problema do vício é que ele é igual o espirro, ele nunca vem sozinho. Sempre que você espirra, certeza vai vir outro espirro. É. Pelo menos comigo é sempre assim. Eu Se sempre a três. pessoa, olha aí, se a pessoa, enquanto ela está falando, ela fala uma vez só, ok, é bem provável que quase ninguém perceba. Ou quando vem só um né, tudo bem. O problema é que se repete toda hora, né, e quando se repete, chama mais atenção do que a mensagem. Corre o risco de aluno perceber mais, nossa, olha como esse professor ele tem vários vícios, e esquecer o conteúdo. Sim. Isso é ruim. Por isso, pausar é necessário. E só para fechar esse ponto e a gente encaminhar para o próximo ponto da pauta, Ana, falar pausadamente não é igual a falar devagar. É diferente. Falar pausadamente é diferente de falar devagar. Pausa e velocidade são parâmetros diferentes. Eu não falo devagar. Eu Não. tenho uma fala dinâmica. E eu falo pausado. Dá para Super. você falar rápido entre pausas. Como eu estou falando agora. Velocidade é capacidade articulatória. O que não pode é a pessoa falar assim bem devagar e Né? ainda porque já dá uma agonia, né? Você já quer falar, e aí, meu amigo, não vai sair do lugar? Ou seja, você varia a velocidade, mas a pausa está sempre ali. Vide Barack Obama. Coloca qualquer vídeo do Obama no Instagram que você vai ver uma boa aplicação de pausas também. É. E ele também faz discursos que são reflexivos, né? Quando ele se comunica, ele chama muitas pessoas a pensarem no que ele está falando. E se Exato. tem uma habilidade que será importantíssima para profissionais de saúde nos próximos anos, é a capacidade de reflexão. Porque hoje você entra no chat GPT, sei lá como é que chama aquele negócio, e pergunta ChatGPT. Sim. qual é o nome do ligamento? Ele liga o que com o quê? Ele faz qual a estabilização? Isso daí, esse tipo de conhecimento de estrutura funcional, ele está em todo lugar. Agora, como é que a gente vai usar isso? Vai muito de como a gente reflete, como a gente constrói o nosso raciocínio. E tem coisas que você falou agora, Nélio, que são muito úteis quando a gente está se comunicando com o paciente. Pensa, Sim, você ficou surpreso, né, que a gente tem as especialidades. as visões. Imagina um especialista explicando para o paciente o que está se passando com ele. Então, os termos técnicos, além da gente ter que ajustar para uma linguagem que a pessoa entende,
ela sim, não conhece aquela estrutura anatômica, ela não imagina o corpo dela como a gente viu numa aula de anatomia. Então, falar pausado, perguntar se compreendeu, pedir para a pessoa repetir o que você acabou de dizer com as próprias palavras, ajudar a pessoa a fazer reflexões a respeito do seu comportamento de vida diária e como isso influencia na sua saúde. Porque falar assim, vai se exercitar, isso aí qualquer um faz, né, gente? Beleza. Agora, convence o paciente a se exercitar. exatamente, exatamente. Aí é Mas que tá a diferença. essas pausas, essas estratégias de comunicação para levar as pessoas à reflexão servem, de novo, tanto para um professor que precisa fazer o aluno desenvolver um raciocínio, quanto para a gente, como clínico, de frente para um paciente, para que ele tenha tempo de refletir o que está se passando com ele. Sim, 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 sim. A E aí, o que que eu quero falar? Aproveitar que a gente está falando disso tudo, né? Primeiro que eu já estou com vontade de ser sua mentorada, porque eu acho que eu aprenderia muito com você. E Legal. imagino que mais gente também está sentindo vontade de ser seu mentorado. E eu vou deixar você contar como é que a gente te encontra, como é que a gente te acha. Tá. Mas antes disso, Nélio, e essa conversa podia durar para sempre, eu queria aproveitar, porque eu sempre tenho muito essa curiosidade. Na sua Sim. vida pessoal e recente, teve alguma coisa que você precisou aprender para resolver um problema da sua vida? O que que foi isso? Como você se resolveu? Porque esse é um podcast de lifelong learners, entendeu? Então, assim, Sim, o que que Nélio acabou de aprender, precisou aprender? Como é que ele se virou? legal. Olha, eu não posso e nem devo mentir nessa hora. E não tem a ver com comunicação, tá? Ah, tudo bem. Era É interessante porque eu estou vivendo ainda esse aprendizado. Em setembro do ano passado, você falou do episódio 238 aqui no começo. No episódio 237 do Insider, a gente gravou um episódio só sobre mentoria. E eu conheci o Nascimento, que é um mentor de vida saudável. Ele é fisiculturista, é atleta, ele trabalha com uma equipe de nutrição, médicos, ajudando outras pessoas a cuidarem melhor da sua vida, e com alimentação, com protocolo de treino. E eu nunca fui sedentário, sabe? Eu praticava esporte, eu já malhei pra caramba também, eu não mais até determinado ponto. Só que também no ano passado, eu estava vivendo um tratamento oncológico com a minha mãe. Hum, Então, foi algo que mexeu comigo, mexeu com a família. Ela teve que operar, ela teve que fazer uma cirurgia para extrair um tumor do intestino e depois disso entrar no tratamento. E eu estava a mil com o Insider, estava dando muita aula, muita coisa. Eu não sabia como eu conseguia fazer tanta coisa trabalhando 14 horas por dia. Eu não vou falar que eu cheguei num burnout, não, não cheguei num burnout. E eu também não tive nenhum problema grave de saúde, graças a Deus. Mas começou a tudo isso, refletir, né? exatamente, exatamente, porque hoje a minha idade é 31 anos. E a minha mãe teve esse problema, e o meu tio, o irmão dela, teve um problema muito parecido. Aí já vem aquela preocupação: caramba, será que isso é hereditário? Eu nunca fiz nenhum teste genético, sabe, para rastrear. E eu estava percebendo que o excesso de trabalho, Ana, estava prejudicando minha capacidade de concentração, minha capacidade de entregar o que eu estava entregando de melhor. E eu preciso de atenção para dar uma aula, eu preciso analisar os alunos, eu preciso disso. Eu comecei essa mentoria com o Nascimento de Vida Saudável, que eu chamo, que ele me ajudou com nutricionista, com uma equipe que tem nutricionista, ele me ajudou com um protocolo de treino. Eu precisei aprender a cuidar da minha saúde, E tá porque, nesse processo. exato, o trabalho estava muito priorizado na minha vida, muito em primeiro plano, e acabava que família e saúde, como diz o JJ lá, não estavam. E eu me achava um cara, eu sou competente de saúde, sabe? De saúde no sentido de, quase nunca fico doente e tal. Nossa, mas depois que eu comecei, Ana,
E eu fui seguindo à risca o protocolo alimentar, eu fui entendendo como funciona o meu corpo, sabe? Eu fui testando os meus limites, claro, dentro de uma instrução de corrida, de exercício e de academia. E eu estou nesse processo agora em fevereiro, que a gente está gravando isso, 6 meses. Aham. Eu já emagreci, eu já mudei meu corpo, eu já ganhei massa muscular, eu já não como açúcar há 6 meses. Eu já aboli muitos maus hábitos e já criei uma rotina. Eu já gosto hoje de me exercitar e eu ainda estou aprendendo a fazer isso da melhor forma. E eu não tenho conformidade lá nas alturas, tá? Mas o meu protocolo de treino, só para você ter uma ideia, o protocolo, o Nascimento, ele me dá um protocolo de treino, uma ficha de treino lá com as séries do que eu tenho que fazer e também é de alimentação. Não sei se você conhece um app chamado Notion. Sim. Eu acho maravilhoso esse app. É. Eu peguei todas as informações, alimentei no Notion, eu criei uma tabelinha para mim e eu tô metrificando e contando a minha série e eu criei vários parâmetros para testar minha performance, porque é algo que eu tô aprendendo. É novo de certa forma, porque eu nunca fui tão a fundo em conhecer meu corpo, em conhecer, não de maneira que vocês entendem, né, na maneira técnica, mas testando meus limites e minha alimentação, o que um alimento gera efeito em mim. De novo, eu não estou indo a fundo na parte técnica e científica da coisa, mas testando. E aí eu fico pensando, cara, quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez com intensidade? Foi essa. Nossa, eu vi muito, muito Conrado Schillhauer agora, porque você procurou uma pessoa, né? Sim, Uma pra pessoa me para ajudar. te ajudar no que você precisava aprender. Sim, Você criou para você parâmetros para você fazer o sim. acompanhamento do seu aprendizado. Eu vi, você tem se exercitado, inclusive com a sua esposa, não estou enganada? Exatamente. Portanto, você criou uma rede aí, né? Uma E eu pequena fui uma influência rede. para ela. Exato. Ela começou 4 meses depois de mim, e agora ela tá tão intensa quanto eu, e ela acaba me motivando. E eu motivo ela também. E você foi atrás de conteúdo, né? De coisas que são interessantes para você entender. Então, assim, eu vi muito CEP mais R e ainda coisas de lifelong learners, do tipo, qual é o meu estado atual, para onde eu estou indo, como é que eu vou medir as minhas Exato. melhorias. Conrado ficaria muito orgulhoso de você. Nossa, que legal. Muito, muito. Alex Bretas também muito orgulhoso de você. E olha, você que é ouvinte do Insider, né? Que era ouvinte do Insider, os últimos episódios da temporada tiveram 2 episódios na sequência, um que a gente gravou sobre saúde mental. Sim, eu Agora vai me escutei. fugir o número, tá? Mas tá ali entre o 245 e o 25, não, e o 250. Teve o de saúde mental e teve mais um também em seguida dele, eu não vou lembrar, mas que eu estava no momento de aprofundamento desse aprendizado. E eu Uhum. falei, cara, eu estava precisando tomar uma atitude, eu estava precisando mudar, eu não queria esperar um burnout chegar, porque muita gente fala, e não queria esperar. Eu já comecei a ver os sintomas. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Isso me motivou. Deixa eu me controlar, senão eu me empolgo aqui. Nossa, eu queria assim, encerrar esse episódio, né? Dizendo que é uma felicidade para a gente que é profissional de saúde quando a gente vê alguém que toma a decisão de aprender a se cuidar dessa maneira que você está contando. Isso por si só é uma felicidade. É uma felicidade ver alguém aprendendo de maneira independente, autodirigida, inclusive com um mentor, né? Que são princípios que eu valorizo muito, falo muito por aqui das pessoas usarem. E antes da gente concluir, eu queria te contar que depois que eu vi este episódio de mentoria, eu procurei um mentor, Olha que porque legal. eu tenho uma necessidade de assumir funções administrativas na universidade e eu tenho zero vontade de gestão, zero. E aí eu fui Sim. procurar dois colegas que são mais experientes que eu, para eles me ajudarem nisso. E eu tomei essa decisão depois de ter escutado esse episódio que você está comentando, que o menino se Caramba, que tornou seu bacana. mentor. Então, assim, para te Sim, agradecer muito, Nélio, esse episódio foi um legal. aprendizado enorme para quem está escutando. A gente mandou as pessoas várias vezes anotarem algumas coisas, eu tenho certeza que vão usar algumas que a gente deixou. Dizer de novo da minha admiração, fico órfã do Insider,
mas agora eu tenho o seu WhatsApp. Quando eu quiser escutar essa voz linda sua, eu posso sempre entrar no seu Instagram e Eu dizer mando para um áudio, eu mando um você áudio lá no WhatsApp. isso, por favor. E aí dizer para você que a gente espera que você não precise nunca, mas que se precisar de algum fisioterapeuta, a Sim. gente com certeza tem gente também para cuidar de Que você, legal! viu? Que Conta aí pro pessoal. bacana. A gente te acha Sim, onde? Você tem um LinkedIn legal. lindão. Conta pro pessoal onde mais você Sim. tá. Então, vamos lá. Quando eu falo isso, eu comento que a minha namorada, ela fala que eu me acho soberbo quando eu falo isso. Se você jogar o meu nome no Google, Nélio Xavier, porque não é um nome muito comum, né, gente? Convenhamos. Quantos Nélio Xavieres vocês conhecem? Então, jogando Nélio Xavier no Google, eu já saio dos primeiros resultados lá. Agora, onde eu estou? No LinkedIn, como a Ana falou, tem uma presença forte, é a rede social onde eu mais produzo conteúdo. Então, se você colocar o meu nome, Nélio, não Hélio e nem Nelson, Nélio Xavier com o X, lá no campo de busca, provavelmente eu devo estar entre os 3 primeiros resultados. Você vai me encontrar. Nesses primeiros meses, agora janeiro e fevereiro, eu ainda não reativei minha produção de conteúdo, porque eu estou arrumando muito a casa da Inspire, do meu trabalho de educação, com comunicação, e eu quero colocar para fora com a cara nova, já com a logomarca nova, e é bem provável que a partir de março eu reative vídeo, reative gravação, live, muito por lá. No Instagram eu também ainda não reativei, mas, gente, vale dizer, eu não sou um influenciador que tem milhões, ainda não, ainda não. Então, se você que está ouvindo esse podcast, vai lá no meu LinkedIn ou vai no meu Instagram e me manda uma mensagem, Ele eu responde. vou ver, E ele sou eu responde que todo vou mundo. ver. E assim, não, né, não tem dificuldade de acesso, não. Eu só não vou colocar meu WhatsApp aqui para todo mundo porque não convém. Mas LinkedIn, Instagram, vocês conseguem me achar com facilidade. A gente falou muito do Insider aqui, de novo, ele não está mais acontecendo, mas se você também digitar Insider no Spotify, você consegue ouvir o meu track record de 4 anos para trás, de tudo que foi produzido. E vale a pena. Eu encerro esse episódio dizendo o seguinte, para os 4 CEOs desse FIS em Ortopedia. O dia que a gente fizer um congresso no metaverso, eu já sei quem vai ser o nosso garoto que vai apresentar todo O mestre de mundo. cerimônias. O meu mestre de cerimônias vai ser o Nélio. Já conduzi 2 eventos no metaverso. Gente, é disso que eu estou falando. É uma pessoa que está à frente do seu tempo, pessoa moderna, comunicativa. Alô, fiz ortopedia. Não esquece. Legal, legal. Nélio, muito obrigada. Não está no ar, mas está valendo. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Legal. Fique com Deus. E pessoal que está escutando a gente, gostou desse episódio? Encaminha, manda para quem você acha que vai se beneficiar. Seus professores que estão Sim. falando e né, manda para eles também. E deixa um comentário no Reels que vai sair lá no Instagram Boa. para divulgar. Se quiser conversar com a gente também, é só escrever embaixo do vídeo que sai deste episódio no YouTube ou lá no nosso Spotify. Um beijo para todo mundo, até o próximo episódio. Tchau, beijo, gente.